Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Completa a tua obra neste lugar, Pai. Fala conosco, Senhor, nessa madrugada. Derrama do teu Espírito, Senhor Jesus. Faz, Senhor Deus, aquilo que lhe apraz no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. É tempo de avivamento. Quantos creem nisso? É tempo de avivamento. E eu quero te fazer uma pergunta, em nome de Jesus. Onde começa o avivamento? Você sabe? Onde começa o avivamento? A resposta é simples. E eu quero que você declare pela fé. Repita comigo. O avivamento começa comigo. O avivamento começa comigo. O avivamento começa comigo. Mas para que o avivamento comece, é preciso fazer a diferença. Para que o avivamento comece, é preciso chamar a atenção de Deus. Quantos estão aqui dispostos a chamar a atenção de Deus nessa madrugada? Eu quero ler com vocês 2 textos da palavra de Deus rapidamente. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis capítulo 6. Não se esqueça. O avivamento começa comigo. Eu quero que você tome posse dessa palavra. O avivamento começa comigo. E nós vamos entender hoje, através de 2 textos da palavra de Deus, a história de 2 pessoas que chamaram a atenção de Deus. E eu quero, em nome de Jesus, profetizar que você venha a chamar a atenção de Deus nesta madrugada na IBFAV. Gênesis capítulo 6, a partir do versículo de número 5, diz o seguinte a palavra do Senhor: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8: porém Noé achou graça diante do Senhor. Diga junto comigo: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Olha a história dele. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Vamos entender uma coisa? Deus olhou para a terra e se arrependeu de ter feito o homem e tudo que criou. E Deus decidiu destruir tanto o homem quanto o animal e o réptil e tudo aquilo que havia sobre a terra. Só que o texto diz que então Deus olhou para Noé. Por quê? Porque Noé chamou a atenção
de Deus. Você está aqui para chamar a atenção de Deus hoje? Porque o avivamento começa comigo. O que aconteceu? Enquanto Deus decide destruir a todos, com Noé, se você continuar a leitura do texto, ele faz uma aliança. Aliança esta que seria concretizada na arca que ele construiria para salvar a sua família. Ou seja, Deus resolve destruir. A humanidade se tornou abominável aos olhos do Senhor. Porém, Noé chamou a atenção de Deus. Porque o avivamento começa comigo. E como é que isso acontece? É no momento em que eu chamo a atenção de Deus. Agora vem comigo para o livro de Jó. Vamos caminhar um pouquinho na Bíblia e serão esses os dois textos iniciais que nós vamos ler rapidamente. Jó capítulo 1. Aqui nós vamos encontrar a história de outro homem que chamou a atenção de Deus. Jó capítulo 1, eu quero ler com vocês apenas os versículos 8. Apenas o versículo 8 é suficiente. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Queridos, novamente nós encontramos a história de um homem que chamou a atenção de Deus. Se você fizer a leitura do capítulo todo, Satanás comparece diante de Deus e Deus pergunta: de onde você vem? De cirandar, de rodear a terra. E aí Deus fala para Satanás: você reparou no meu servo Jó? Porque Jó chamou a atenção de Deus. Queridos, você sabia que você nessa madrugada tem toda a condição de chamar a atenção de Deus? E se você chamar a atenção de Deus, Deus começa algo diferente na sua vida. Não quer dizer, vou deixar muito claro, não quer dizer que você não vá passar por problemas. Porque quando Noé chamou a atenção de Deus, isso não evitou que ele passasse pelo dilúvio, certo? Porém, ele tinha uma aliança com Deus. Quando Jó chamou a atenção de Deus, isso não impediu que Deus autorizasse Satanás a tocar em tudo que Jó possuía, certo? Porém, estes homens que chamaram a atenção de Deus, fizeram a diferença na sua geração. Porque o avivamento começa comigo. Então eu quero te fazer uma única proposta nesta madrugada: surpreenda a Deus. Surpreenda a Deus. Deus está contemplando a terra e Ele olha para pessoas que vão surpreendê-lo. Noé surpreendeu a Deus. Deus olhou para a terra e falou: eu vou destruir a todos. Mas Noé o surpreendeu. Deus olhava para a humanidade e Jó o surpreendia. Quando Deus olhava para Jó, ele falava: Satanás, esse homem chamado Jó chamou a minha atenção. Você viu? Você notou? Ou você não percebeu quem ele é? Queridos, muitas pessoas, eu só vou citar esses dois, mas muitas pessoas chamaram a atenção de Deus ao longo da história, e por terem chamado a atenção de Deus, mudaram o curso da sua vida. Você está aqui para chamar a atenção de Deus? O fato de estar numa vigília, será que não chama a atenção de Deus? Você tem hoje toda a oportunidade de chamar a atenção de Deus. Então eu te faço uma proposta nessa noite:
Surpreenda o Senhor. Você quer que Ele olhe para a sua casa? Surpreenda o Senhor. Você quer que Ele olhe para o seu casamento? Surpreenda o Senhor. Você quer que Ele olhe para as suas finanças? Surpreenda o Senhor. Você quer que Ele olhe para o seu ministério? Surpreenda o Senhor. Você quer que Ele olhe para a sua saúde? Surpreenda o Senhor. Você quer que Ele olhe para os seus filhos? Surpreenda o Senhor nessa noite. Diga: Senhor, olha para mim. E como é que você vai dizer assim? Você vai dizer: Senhor, eu estou aqui para fazer algo diferente dos outros. Eu estou aqui para ir na contramão. Eu vou dar pelo menos 3 exemplos do Novo Testamento, só citando para você ver como isso é mais palpável do que você imagina. Talvez para nós, Noé, Jó, fique um pouco distante, mas espera aí, deixa eu te contar uma coisa. Lembra aquele homem que 4 amigos destelharam a casa e o desceram pelo telhado para que ele chegasse até Jesus? Aqueles 4 homens surpreenderam Jesus. Jesus olhou a fé daqueles homens e curou o paralítico. Aqueles 4 jovens, amigos do paralítico, surpreenderam a Jesus. Quer ver um outro homem que surpreendeu a Jesus? O centurião. A história dele está lá no Evangelho de Lucas. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas basta uma palavra tua e o meu servo será curado. E Jesus disse: nem em Israel eu vi uma fé como a deste centurião. O centurião surpreendeu a Jesus. A mulher hemorrágica, aquela mulher do fluxo de sangue, quando ela foi se esgueirando em meio à multidão e ele tocou na orla do vestido de Jesus, ela surpreendeu a Jesus. Jesus parou tudo que ele estava fazendo e disse: quem me tocou? Alguém me surpreendeu. E foi a fé daquela mulher que surpreendeu a Jesus. E Jesus disse para ela: a tua fé te salvou. Ainda aquela mulher, a mulher cananeia, lembra da história dela? Ela foi pedir ajuda para ser curada a filha dela, e Jesus disse: não, eu não vou tirar dos filhos para dar para os cachorrinhos. E aquela mulher disse assim: mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do Senhor. E o Senhor disse: grande é a tua fé. A fé daquela cananeia surpreendeu a Jesus. Vai que a tua filha já está curada. Quando você surpreende a Jesus, a sua vida é transformada. Quando você surpreende a Jesus, a sua casa é restaurada. Quando você surpreende a Jesus, a sua vida é mudada. E se você veio aqui para encontrar algo novo diante do Senhor, é tempo de surpreendê-lo. Em nome de Jesus, abra o seu coração para surpreender a Cristo. Que Deus abençoe. Permaneça com o coração aberto. Eu tenho certeza que Deus vai fazer algo que vai além do que você espera, se você estiver disposto a surpreender a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.